Muitas vezes na vida você quer crescer profissionalmente falando, você quer evoluir como ser humano, você quer ser uma pessoa melhor. Mas se você não cuidar do ambiente que você frequenta, se você não selecionar as pessoas com quem você convive, o tipo de conversa, se os seus pensamentos forem os mesmos de sempre, nada vai acontecer na sua vida, nada vai ser modificado. Porque o ambiente não só influencia, como ele determina o seu padrão de vida. Vamos supor que você tem um vício de comer demais. Vamos pegar esse exemplo que é o que eu passo na minha vida. Então, se você está na proposta de comer melhor, de comer mais saudável, de eliminar as porcarias que você ingere ao longo do dia, você está sempre perto, se você convive com pessoas que só comem besteiras, só comem porcarias, que comem toda hora, vai ficar muito mais difícil para você conseguir alguma coisa, algum resultado positivo. Eu sei porque eu passo por isso. Várias vezes eu já iniciei dieta, não só por questão de estética, por questão de saúde mesmo. Só que eu não moro sozinha, eu moro aqui com meu filho, com a minha nora e minha netinha. E a casa da minha mãe, que é na frente, tem o meu sobrinho e tem a minha irmã. E lá fica muito mais difícil. Aqui fica até um pouco mais fácil para mim, porque meu filho e minha nora, apesar de comerem besteiras, se vigiam mais. Mas lá fica muito mais difícil para mim, porque quando a gente se junta, parece que o negócio toma conta. A gente, por estar acostumado a estar sempre comendo besteiras, porque foi sempre assim a vida toda, desde que eu era criança. Minha mãe sempre gostava de comer uma besteirinha ou outra. Eu acabei fazendo disso um vício na minha vida, um vício de comer coisas prazerosas. Sim, porque as coisas viciam. Só que quando eu passei por um problema de saúde mais sério, eu passei a vigiar mais as coisas que eu como. Mas não é por isso que eu deixei de comer, porque eu fui viciada a minha vida toda em coisas gostosas, coisas doces. Aí vocês acham que de uma hora para outra, só porque eu decidi, eu consegui? Não é tão fácil assim não. Então, toda vez que eu tô lá, aquilo surge de repente, aquela ideia. Se você não vigiar o ambiente, se você não criar um ambiente favorável para o que você quer, que aquilo aconteça de fato, você dificilmente vai conseguir. Pode até conseguir, mas torna tudo muito mais difícil, dependendo do ambiente que você está inserido. Eu, por exemplo, sempre comi besteiras, coisas açucaradas desde a minha infância, porque meu pai tinha loja de doces e era hábito a gente comer chocolate todo dia, chupar bala, pirulito, essas coisas. Então eu cresci assim, e praticamente minha família toda. Aí depois que eu tive um problema de saúde mais sério, por conta de excesso de alimentos ruins, né, de porcarias mesmo, eu passei a vigiar mais o que eu comia. Mas não é porque eu passei a vigiar mais, a me preocupar mais com o que eu comia, que eu consegui eliminar as besteiras que eu sempre comi na minha vida e ainda como. A coisa não é tão fácil assim, porque dependendo do seu comportamento, você vai se apegar àquilo como uma tábua de salvação, uma válvula de escape. Era o que eu fazia quando eu me sentia triste, ansiosa. Eu me apegava a esses alimentos gostosos, prazerosos, alimentos doces como sorvete, bolos, etc. Não é todo mundo que faz disso uma válvula de escape. Tem gente que sabe comer. Mas quando a pessoa passa por algum tipo de problema emocional, ela acaba se apegando, se agarrando ali como uma âncora, né? Então, como eu cresci com isso, e minha família toda assim, minha mãe de 87 anos, até hoje ela tem vontade de comer doce todo dia. Ainda bem que ela não é diabética, já pensou que sua criança se fosse? Aí como eu tô sempre na casa dela, tô sempre junto com ela, a casa é ali na frente, toda vez que eu tô lá, ainda tem meu sobrinho e minha irmã que também gostam de uma besteira, toda vez que a gente se junta, a gente pensa em comer alguma coisa gostosa. Então, eu precisaria ter uma força mental muito grande para poder resistir. Porque muitas vezes eu estou aqui atrás
e minha mãe me liga falando, ó, tem esse docinho aqui, tem esse bolo aqui, vem cá comer. Aí vocês acham que eu consigo resistir? A criatura aqui é praticamente viciada em coisas gostosas, em açúcar. Aí vocês acham que é fácil? Então, a gente, quando quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa se vigiar demais, se vigiar muito, criar um ambiente favorável para isso. Já pensou se eu tivesse enfiada lá o dia todo e tem meu sobrinho, tem minha irmã que come coisas também? Aí eu ia estar comendo o dia todo também. É preciso ter muita disciplina para poder não cair em tentação, porque vocês podem estar pensando assim, quando a pessoa não quer, ela não faz. Tá, vocês estão certos. Quando a pessoa está muito decidida ali, ela não faz. Mas quando a pessoa está querendo mudar de vida, mas não tem aquela força mental grande para superar os seus vícios, fica muito difícil conseguir. Então, é onde o ambiente influencia diretamente nas suas escolhas. E assim é em tudo na vida. Você selecionar as pessoas com quem você vai sair, os ambientes que você vai frequentar, os tipos de conversa que vai ter, os programas que você vai assistir, tudo isso vai influenciar, impactar diretamente na sua vida. Porque se você não tiver aquela força mental grande, se você não tiver vencido determinados tipos de vícios, você vai escorregar, vai cair feio. Você pode até se levantar depois, mas muitas vezes não precisava desse escorregão se você se vigiasse. Às vezes é difícil selecionar algumas pessoas, né? Principalmente quando é alguém que você gosta, um familiar, um amigo querido, mas que tem ainda um tipo de vício que você já não quer mais para sua vida, que você quer vencer. Aí fica mais complicado, mas não impossível, porque você não vai querer evitar a pessoa que você gosta só porque ela ainda faz coisas que você já não quer mais para sua vida. Mas você vai precisar trabalhar sua mente para você, quando der de cara com aquela situação, você ser forte. Quando a pessoa fala em vício, muita gente associa a bebida ao uso de drogas. Não, vício é todo tipo de comportamento que você vira escravo, como comida, vício em comida, comprar demais, né, a compulsão por compras, fofoca, o falar dos outros também é vício. Então, se você é aquela pessoa que tem ainda algum tipo desses vícios e quer se melhorar, quer evoluir como pessoa, se você não se vigiar, não vigiar o ambiente que você frequenta, as pessoas com quem você convive, com quem você conversa, fica muito mais complicado. Você não quer mais falar dos outros, mas você mora com uma pessoa que adora fofoca. Como que você vai vencer isso? Você vai precisar trabalhar sua mente diariamente para poder estar sempre mudando ali o foco da conversa com a pessoa. A pessoa vai falar, está acostumada a vida toda. Às vezes a pessoa nem sabe que você está naquela proposta de não comer besteiras, de não falar dos outros. Então, é hora de ter um diálogo. Quando você mora com uma pessoa assim, quando você convive com alguém assim, né? Seja na família, no trabalho, você precisa mostrar para essa pessoa. Não precisa sair com grosseria. É só você falar com jeitinho, olha, eu estou nessa proposta agora, eu não quero mais isso para minha vida, isso não está me fazendo bem. Então, eu preciso da sua ajuda. Não me ofereça doces, não venha falar das pessoas comigo, não me chame para shopping, porque às vezes a pessoa tem compulsão por comprar, ela não pode ter um dinheirinho sobrando. Se ela for no shopping, ela quer levar o shopping todo se tiver oportunidade. Eu sei porque eu já fui assim, eu fui viciada em comprar. Gosto ainda de comprar? Claro que gosto. Agora, comer, vício do açúcar, eu ainda tenho. Eu até tentei comprar umas coisas mais saudáveis para comer, mas como eu não moro sozinha,
E vez ou outra, as pessoas aqui compram bolo, compram coisas gostosas, eu compro também. Isso quando eu não compro. Mas não é como antigamente, que eu comprava caixa de bombom para devorar e não durava nem um dia. Eu devorava caixa de bombom sozinha. E hoje em dia, quando me dá vontade de comer um chocolate, eu compro um bombom. Sorvete, que eu gosto muito, antes eu devorava um pote de 2 litros sozinha. Eu compro daqueles pequenininhos assim, tá ótimo. Mas se você não tiver força mental o suficiente e tá ali convivendo diariamente com pessoas que comem porcaria todos os dias, como que você vai fazer? Então, a gente precisa criar um ambiente favorável para isso. Imagina que você queira ser uma pessoa mais saudável, por exemplo. Uma pessoa saudável dorme cedo, acorda cedo, se alimenta de maneira regrada, faz boas leituras. Estou falando aqui de ser saudável, tanto no corpo quanto na mente, porque o corpo e a mente, eles andam coladinhos, andam juntinhos, o bem-estar físico e o bem-estar emocional. Um depende do outro. Então, imagine que você queira isso, mas seus amigos com quem você praticamente saiu quase a vida toda, eles ainda saem para as noitadas, eles bebem, eles fumam, eles comem em excesso, o que vier pela frente. Então, se você continuar a sair com eles, você dificilmente vai ser uma pessoa saudável. Aí o que acontece? Infelizmente, você vai precisar abrir mão desses mesmos amigos. Às vezes não são nem amigos, são conhecidos mesmo, colegas de farra. Você vai precisar se afastar, não tem outro jeito. Agora, se for amigo mesmo, amigo que você gosta ali, que você prioriza aquela amizade, mas você quer mudar o seu estilo de vida e a outra pessoa não quer, o que acontece? Você precisa se afastar da pessoa? Não precisa, você não precisa perder aquela amizade, mas você vai precisar ter um diálogo sincero, porque se ele realmente for seu amigo, ele vai te entender. Você vai chegar para a pessoa e falar: olha, fulano, eu não estou querendo mais esse estilo de vida, sem criticar a outra pessoa, porque a gente não deve criticar ninguém, até porque a gente faz muita coisa errada ainda. Às vezes você não tem determinado atos que a outra pessoa tem, né? Não pratica certas coisas, mas pratica outras. Então, todo mundo tem seu ponto fraco, todo mundo tem telhado de vidro. Então, não precisa criticar, é só dialogar com a pessoa. E se ela realmente for sua amiga, seu amigo, ela vai te entender, vai te ajudar, vai te apoiar. Porque amigo entende o outro, amigo quer o seu bem. Você vai falar: olha, priorizo muito, gosto muito de você, quero manter sua amizade, mas essas atitudes eu não quero mais para minha vida. Eu estou na proposta de melhorar minha vida, eu quero ser uma pessoa diferente. Está tudo certo. Se a pessoa realmente, como eu falei, for sua amiga, ela não vai deixar de ser. Ela vai ter lá os seus momentos, o que ela acha importante para a vida dela. Então é só combinar. Olha, vem aqui em casa, tal hora, vamos sair assim, vamos no cinema, vamos ali comigo tomar um suco. Né? Às vezes você não quer mais bebida alcoólica para sua vida, você não quer mais noitada, como eu falei, mas se a outra pessoa quer, ela vai tirar o tempo dela lá. Mas não é por isso que vocês precisam perder a amizade, é só combinar outro rolê. A pessoa que gosta de bebida, que gosta de noitada, ela não faz isso diariamente, até porque ninguém aguenta, né? Então, se ela realmente for sua amiga, ela vai aceitar o seu convite para tomar um suco, tomar um café, respeitar a sua decisão de não querer mais participar daquele tipo de evento que está te fazendo mal, porque tomar a decisão de cortar coisas que fazem mal de alguma maneira, coisas não saudáveis, é uma decisão individual e nem todo mundo está preparado, nem todo mundo tomou essa decisão, nem todo mundo
acordou para isso, está tudo certo. Agora, se a pessoa, mesmo você considerando seu amigo ali, se a pessoa zangar, não entender o seu ponto de vista, você, para o seu bem-estar, você vai precisar rever essa amizade. Porque, pensa bem, para pensar, que amizade é essa? Que tipo de amizade é essa que não quer o seu bem? Então ela só quer te arrastar para as coisas ruins da vida, né? Eu tive amizades assim. Eu considerava amiga, mas eu precisei me afastar. Eu repensei, eu revi essa amizade. E vi que não era amizade coisíssima nenhuma. Porque a pessoa ficou zangada, ficou chateada quando eu coloquei o meu ponto de vista, o que eu queria para a minha vida. Eu nem critiquei a outra pessoa, até porque eu nem podia criticar, nem tenho esse direito, porque até aqui eu estava fazendo a mesma coisa que ela, mas daqui para lá eu parei e não quis mais saber de determinadas coisas, e a pessoa não entendeu, e a gente se afastou. E eu pensava que era amizade, mas não era amizade coisíssima nenhuma. Fiquei triste? Fiquei, porque eu considerava e queria manter essa amizade. Mas não foi possível, porque às vezes tem situações que fica quase impossível manter um diálogo ali, um determinado tipo de pessoas. Você quer uma coisa, a pessoa quer outra. Mas quando acontece isso, de você querer uma coisa e a pessoa querer outra, se tiver ali, se houver um respeito de ambas as partes, pela decisão de cada um, aí tudo flui, tudo fica legal, né? A amizade dura por muito tempo, mas se o outro lado não respeita, não entende, então, para mim, isso não é amizade. Então foi o que aconteceu comigo. Guardo essa pessoa até hoje no meu coração. Mas eu precisei me afastar, porque senão eu ia ter problema sério. E isso, esse negócio de tentar ficar provando para outra pessoa, querendo ser entendida pela outra pessoa, isso drena a energia da gente. Energia essa que pode ser usada para outros fins. Então não gaste seu tempo com quem não quer entender o seu ponto de vista. Se afaste, mesmo que seu coração doa. Mas lá na frente, você vai ver que foi melhor assim, porque dependendo do tipo de pessoa que você está ali mantendo contato, sua vida ou vai fluir de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, só depende de você. E é isso, gente. Eu espero de coração ter ajudado de alguma maneira. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.